Vou te falar agora exatamente o que acontece com as pessoas. As pessoas, elas querem ser alguém na vida, elas querem fazer algo, mas elas não sabem exatamente o que. Quando você fala principalmente em empreender, por exemplo, não, eu gostaria de ter alguma, mas não sabe o que. E sabe o que acontece com elas? Elas geralmente repetem as histórias e os familiares colocaram na cabeça delas. Por exemplo, colocou na cabeça, olha, você tem que ser de tal forma, ela vai ser assim. No meu caso, meus pais achavam que o legal seria eu entrar numa empresa, uma grande empresa e seguir uma carreira. Só que eu não queria isso, mas eu acabei seguindo por conta de que não sabia quem eu era. E é isso que acontece com as pessoas não sabem quem são, não sabem para onde vai, não sabem o dom dela. Você sabia que você tem um dom? Deus fez todo mundo aqui nessa terra com um dom. Ele passou para você esse dom, só que você não sabe qual é esse dom. Sabe por quê? Porque esse dom está escondido atrás da sua trava emocional, está escondido atrás do seu pecado de estimação. Você fala, ponto, Pedro, já vai virar religião. Não, exatamente o que eu quero fazer, eu quero desmistificar essa religião. Eu quero te ensinar que você tem um pecado de estimação que você nem percebe isso. Eu quero te ensinar que atrás desse seu pecado está o seu dom, e atrás desse dom está o seu propósito, só que você não percebe isso, porque você não tem o nível de consciência necessário para conseguir entender isso. Eu quero te mostrar um conceito aqui de níveis de consciência, para você tentar se enquadrar em qual nível você está. Eu vou te explicar nível a nível aqui, eu quero que você comece a pensar na sua vida. Eu sei que você já se bloqueou com alguma coisa. Quando eu falei que você é movido por um pecado de estimação, você fala, não, eu não, como assim? Eu não, pecado de estimação, onde já se viu? Coisa feia. É que é muito mais simples do que você imagina e muito mais tênue do que você imagina o pecado te dominar. Você já falou a seguinte frase, eu não queria ter feito isso, mas fez. Você está sendo dominado por alguma coisa aí que você não está querendo e nem percebe isso. O nível mais baixo de consciência é o nível de sobrevivência. Como é que funciona isso? Você acabou de nascer, você já tem isso dentro de você. Você chora porque você quer mamar. Você já tem um instinto de sobrevivência dentro de você. E conforme a gente vai crescendo, nós vamos desenvolvendo esse nível de consciência de sobrevivência. Porque daí eu começo a trabalhar, começo a criar capacidade para adquirir coisas para que eu possa sobreviver. Por exemplo, a necessidade de ir ao banheiro está aqui no nível de sobrevivência. É o mais básico de todos, é o nível de sobrevivência. Isso a gente desenvolve muito rápido, só que algumas pessoas conseguem desenvolver níveis de consciência e habilidades de sobrevivência mais do que outras. Mas todo mundo no geral desenvolve, vai bem até aqui. E aí você sobe uma próxima camada, você começa a crescer, você começa a querer se relacionar com as pessoas. Então você percebe que se você fala muito obrigado, vem alguma resposta positiva de volta, você começa a aprender a criar habilidades de relacionamento e começa a se relacionar. E aqui vai uma dica para você. Como é que você sabe se você tem um nível de consciência daquela camada? Se você tem habilidades naquela camada, você tem um certo nível de consciência daquela camada. Então tá aqui, ó, você consegue sobreviver? Você tem nível de consciência dela, que você precisa disso. Aí você começa a ter consciência que você precisa se relacionar e desenvolve habilidades nela. Aí uma camada acima está a autoestima. O que é autoestima? Aquela sensação de eu posso, eu consigo. Se você tem uma autoestima bem resolvida, você consegue se relacionar bem. Se você se relacionar bem, você tem um bom networking, por exemplo, você consegue ter uma capacidade de sobrevivência melhor. Percebeu mais uma dica aqui? Ou seja, quanto mais camadas acima você vai dominando, as de baixo vão virando apenas consequência. Sobrevivência vira consequência. Até aqui, muita pessoa vai bem. Algumas. Porque na autoestima já começa a pegar muita coisa na autoestima. É, meu irmão. Sabe por quê? Muitas pessoas têm problema de autoestima e aí o que acontece? Não se relacionam bem. Não se dão bem no casamento. Ninguém gosta de ficar com uma pessoa que não gosta dela mesma, que tem a autoestima baixa. Ela repele as pessoas ao invés de atrair. Porque ela não tem habilidade de autoestima. E sabe por quê? Porque a habilidade de autoestima está totalmente ligada às emoções. E eu até destaquei aqui, ó, emoções, porque é aqui que começa a grande bucha, meu irmão. As pessoas ficam só circulando aqui, ó, mas não conhecem das emoções, não sabe o que domina esse mundo. As pessoas são sequestradas pelas emoções. As pessoas, elas não conseguem dominar o campo das emoções e não conseguem romper as camadas aqui para cima, que são as camadas mais importantes. Eu até destaquei aqui, ó, coloquei até um flash aqui nas emoções. O que eu vou te ensinar do Decifrando Pessoas, muita parte está aqui, ó, nas emoções que regem esse planeta, nas emoções que movimentam as pessoas onde nós vivemos. Nós temos um estímulo externo. Eu tenho um pensamento de acordo com meus modelos mentais. Aí eu resolvo pensar alguma coisa. Eu conto uma historinha para mim mesmo. E dessa historinha eu gero uma emoção. Essa emoção vai determinar o tamanho e
e a intensidade da minha ação. E a minha ação determina os meus resultados. Você percebeu que todos os seus resultados passam pelas suas emoções? É assim que a gente funciona, só que você faz isso sem perceber. As historinhas que você conta sem perceber. Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa foi convidada para uma entrevista de emprego. Que coisa boa, que legal, uma entrevista de emprego, que legal. A pessoa devia estar alegre e feliz. Muitas pessoas não ficam alegres e felizes. Sabe quando elas ficam preocupadas, com a mão suada? Mas espera aí, não é uma coisa boa? Por que ela está preocupada, está com a mão suada? O que está acontecendo com essa pessoa? Porque ela não consegue dominar as emoções. Ela já tem um modelo mental que, por acaso, ela já foi rejeitada em algum lugar, ou ela já não passou em alguma entrevista, ou já, sabe, ela está desempregada há um certo tempo, já fez várias entrevistas e não passou, ou então na infância dela, falaram para ela que ela não era boa o suficiente. Olha, seu menino burro, por isso que você não aprende. E aí ela tem isso dentro dela. Então ela conta uma historinha em microsegundos para ela mesma. Olha, você não vai se dar bem na entrevista lá também. Aí ela fica nervosa. E aí ela não consegue controlar, ela vai para a reunião, vai para a entrevista nervosa. E lá ela não consegue ser quem ela é, que é a pessoa capaz de assumir aquele cargo. E aí ela não vai passar na entrevista. E ela reforça novamente o modelo mental dela. É assim que você funciona, meu irmão. Mas é isso que eu quero quebrar em você. Eu quero te ensinar como é que você descobre por que você age desse jeito, por que você fica nervoso em algumas situações, por que você se descontrola em algumas situações e não tem domínio total sobre as suas emoções. É isso que eu quero ensinar para você. E aí quando você conseguir dominar suas emoções, aí você vai partir para uma camada de cima que 2% da população somente atinge essas camadas aqui de cima. 2% da população. Por exemplo, que tem propósito de vida definido. Você tem propósito de vida definido? Não? É porque você não domina suas emoções ainda. Você não encheu essa camada para atingir a próxima. E depois que você tem um propósito de vida definido, aí você vai começar a gerar resultado do seu propósito. Ou seja, você começa a viver do seu propósito. E aí quando você começa a viver do seu propósito, você está capacitado a transbordar na vida do próximo. Essa é a escala, meu irmão, máxima. E olha só que interessante. Aqui está o eu, o ego, e aqui está o próximo. Você não consegue romper aqui porque você não consegue descobrir o seu dom. Lembra que eu falei no começo que o seu dom está atrás da sua trava emocional, atrás do seu pecado de estimação? Você não sabe nem qual é o seu dom. E aí você não consegue definir propósito. Você não consegue definir propósito, você não consegue romper essas camadas. E o seu dom não tem a ver com você. O seu dom tem a ver com o próximo. Só que a partir daqui você está tão cheio de resultado, que você começa a transbordar na vida do próximo. E é essa jornada que eu quero fazer você caminhar junto comigo. Tudo que eu fiz, toda essa técnica de decifrando pessoas, que primeiro você vai decifrar você para saber percorrer isso aqui, você vai decifrar o próximo para entender como que as grandes marcas utilizam isso. Como que a CIA utiliza essa técnica, por exemplo, para decifrar perfil de supostos criminosos. Como Hollywood utiliza essa técnica para definir papéis nos filmes. É tudo isso que eu quero te mostrar. E como você vai aplicar isso na sua família, como você vai aplicar isso no seu negócio, em qualquer lugar que tenha pessoas. Aqui, ó, nós estamos falando da parte corpo. Aqui, alma. E aqui, espírito. Então são três divisões: corpo, alma e espírito. Então, para você dominar o seu QI, o seu QE e o seu QS. Deu para entender, meu irmão? Se você não dominar QI, Q e QS, o que é QS? É coeficiente espiritual. Antigamente ninguém falava sobre isso. As pessoas até escondiam. As pessoas tinham receio de falar sobre a parte espiritual. Mas nós não temos que ter medo de falar sobre isso, porque se você não dominar corpo, alma e espírito, você vai ficar incompleto. Nós somos corpo, alma e espírito. Então você precisa dominar toda essa parte. E eu vou te ensinar a fazer essa caminhada, que você vai sair do seu ego e você vai para o próximo. E aí tem uma frase que eu gosto muito. Quando eu me foquei na necessidade do próximo, todas as minhas necessidades foram supridas. Começou a pegar a chave, meu irmão? Quer ver uma outra coisa? Eu vou começar a falar de alguns trechos da Bíblia aqui. Fala, nossa, vai falar da Bíblia. Vou falar uma outra coisa para você, meu irmão. Todos os livros de gestão que você conhece, todos foram extraídos da Bíblia. Pode falar qualquer um. Eu desafio, já desafiei pessoas. Me fala um livro de gestão bom, lógico. Tem livro de gestão por aí que não sabe nem o que está falando, mas os clássicos, os best-sellers de gestão, podem me falar, me fala o trecho que é impactante e eu te mostro onde está na Bíblia. Toda a ciência é extraída dali. Então por que não ir direto na fonte? Que é o que eu vou fazer com você, meu irmão. Nós vamos fazer essa jornada aqui, a gente vai usar muito essa base. Tirei muito de lá, porque ali está o verdadeiro conhecimento. Então, é aqui, ó, se foque primeiro no reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tá tudo ali, só que as pessoas não entendem. Leva para o lado religioso. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de nível de consciência e intimidade com uma inteligência infinita,
com a inteligência criadora que vai fazer você chegar a outro nível. E como eu já falei, essa técnica, por exemplo, é utilizada na CIA para definir perfil de possíveis criminosos. É utilizado em Hollywood para definir perfil de papéis. Não dá para criar uma pessoa com um perfil que não existe, um perfil de comportamento. Então, eles criam um perfil de comportamento baseado nisso. E eles querem que alguém seja engraçado. Eles vão pegar um certo tipo de característica e exagerar naquilo. Eles querem um super vilão. Eles exageram numa outra característica. Mas tudo é baseado nessa técnica que eu vou mostrar para você. Segura que eu vou te falar agora aí. Todos os perfis de comportamento são baseadas em 9 pecados. Como assim, Pedro? Toda essa técnica, o seu perfil de comportamento é baseado em 9 pecados. Quais são esses pecados? Começa pela raiva, depois vem o orgulho, depois vem a vaidade, vai vir a inveja, vai vir a avareza, medo, gula, luxúria e preguiça. A sua personalidade, quando você não tem um nível de consciência alto, quando você está aqui, ela está sendo dominada por esse pecado. Você não percebe isso. Eu falo para você, não é impossível. Eu vou te mostrar como isso acontece. Quando você está aqui e quando você consegue subir seu nível de consciência, você para de viver no seu pecado e começa a viver no seu dom, no dom que Deus te deu, para você cumprir o seu propósito aqui na Terra. Percebe como as coisas começam a encaixar? Você começa a viver o seu dom para viver o seu propósito aqui na Terra. Enquanto você estiver sendo escravo desses pecados que eu te falei, que você não percebe, você não consegue subir esse nível de consciência. Eu quero te capacitar e te desafiar a tornar esse mundo um local mais próspero, justo e feliz. Mas eu não consigo fazer isso sozinho, meu irmão. Eu preciso de você. Então tamo junto. Até o próximo. Você está. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. E você precisa ativar esse nível, começar a ativar esse nível de consciência. Você não está acostumado a olhar para dentro. Eu quero que você comece a partir de agora a olhar para dentro.